Poder Legislativo conta com uma nova composição de mesa diretora para o biênio 2019-2020. Carnês de IPTU aqui no município começam a ser distribuídos neste mês. Faturamento de papelarias em Jacareí aumenta em até 50% no mês de fevereiro. Entre os nossos convidados, receberemos o jornalista Rodrigo Vieira. E também Marco Cardoso, diretor da Incubadora de Jacareí. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é terça-feira, dia 5 de fevereiro e começa agora mais um Bom Dia Jacareí. E para você ficar bem informado, vamos para os destaques da nossa região e também do Brasil aqui no nosso quadro Giro de Notícias. Vamos lá, começamos com Diário de Jacareí. Prefeitura confirma a distribuição de carnês do IPTU para o fim de fevereiro. O pagamento do imposto e também da taxa de lixo pode ser realizado em agências bancárias e lotéricas. Os boletos têm vencimento no dia 15 de março e a previsão da Prefeitura é que de quase 100 mil carnês. Pelo terceiro ano consecutivo, o prefeito Isaías decidiu não reajustar o valor do imposto. Muito bem, a versão online do carnê do IPTU estará disponível no site da Prefeitura a partir do dia 20 de fevereiro. E os interessados também podem ir ao Atende Bem para imprimir a segunda via do boleto. Aí então, cobrança do IPTU 2019, as informações, lembrando então, reforçando, os vencimentos são aí no dia 15 de março e a versão online, se você tiver algum problema para receber aí na sua casa ou preferir acessar online, a partir do dia 20 de fevereiro estará disponível no site da Prefeitura. Próximo destaque, jornal O Vale. A audiência buscará acordo para destravar o plano diretor de Jacareí, Leilane. Pois é, a Prefeitura, a Defensoria Pública e o Ministério Público vão participar nesta quinta-feira de uma audiência para tentar buscar um acordo no processo judicial que resultou na suspensão do plano diretor de Jacareí no ano passado, em novembro do ano passado. Na ação, que foi ajuizada em conjunto pela Defensoria e pelo Ministério Público, foram apontados problemas como a falta de participação popular na comissão de estudos e no período da realização de audiências públicas. De acordo com a Defensoria, os órgãos já se reuniram para ouvir a proposta apresentada pela Prefeitura para que o procedimento volte a ser debatido e agora preparam uma contraproposta com diretrizes para que isso realmente aconteça. Tá aí. Vamos agora ao destaque da Agência Senado. Projeto endurece punição por estacionamento irregular em vaga especial. A fiscalização de trânsito poderá, caso esse projeto seja aprovado no Senado, passar a punir os motoristas que estacionarem veículos irregularmente em vagas reservadas a pessoas com deficiência ou idosos em espaços privados, como por exemplo os shopping centers. Hoje as pessoas param lá, sabem que não vai ter multa, às vezes tem uma multa de consciência, que alguns shoppings têm essas estratégias, mas de acordo com esse projeto, caso seja aprovada essa proposta, os fiscais de trânsito poderão atuar em prédios de circulação pública e nesse caso a infração será considerada grave, punida com multa e remoção do veículo. Próximo destaque, EBC, lei anticrime poderá criminalizar Caixa 2 em ato já praticado. A informação foi antecipada pelo presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o deputado Capitão Augusto, minutos depois de deixar a reunião em que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou a proposta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O projeto, então, da lei anticrime, que será enviado ao Congresso Nacional nos próximos dias, deverá incluir a proposta de criminalização da prática de Caixa 2, inclusive para atos que já foram praticados. Tá aí, muito obrigado. Você ficou aí então com nossos destaques no Giro de Notícias e hoje aqui comigo e com a Leilane está o jornalista Rodrigo Vieira da Assessoria de Comunicação aqui da Câmara Municipal. Ele vai conversar com a gente um pouco sobre a volta dos trabalhos no plenário da Câmara amanhã, quarta-feira, a partir das 9 da manhã, a primeira sessão ordinária do ano. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela TV. Tá certo. Começamos amanhã então com apenas um projeto
Isso, um projeto do vereador Juarez Araújo, né? Outros 6 vereadores assinam esse projeto também com ele. Já é um projeto que foi adiado da sessão do dia 28 de novembro. Né? Do dia 28 de novembro foi a última apresentação desse projeto, depois que ele voltou na pauta, né? E trata basicamente da remoção de veículos que estão abandonados em vias públicas. E aí no projeto, o vereador ele define o que é abandonado. Né? São veículos que estão parados nas vias há mais de 15 dias. Que estejam em boas condições de uso, estejam funcionando, eles conseguem sair, se locomoverem normalmente. E até 10 dias, veículos que já têm algum tipo de degradação, ou seja, que eles precisam de algum tipo de auxílio para poder se locomoverem. Então essas duas condições, 10 dias para esses veículos mais degradados e 15 dias para os veículos de uso normal. Esse prazo para as pessoas retirarem esses veículos que estão parados na rua, e caso isso não ocorra, existem as penalidades que o vereador coloca na proposta, né? Quer dizer, multa de até R$1.000, R$1.006 para o caso de infração, e até a retirada desse veículo, né? A prefeitura, daí os fiscais da prefeitura, eles estão incumbidos de fazer essa identificação desses veículos, a autuação desses veículos, a identificação pro proprietário, né? Olha, seu carro está parado lá, você tem que retirar, tá há mais de 15 dias e tal. Aplica-se a multa e no caso se o proprietário não tomar nenhuma atitude, esse veículo pode ser removido e levado para o pátio da prefeitura, cobrado as multas, todas elas, e em caso mesmo assim do proprietário ainda não fazer a regularização, esse veículo pode ser leiloado, ele pode ser vendido, né, com autorização aí do poder público, porque consta no projeto que essa obrigação da retirada do veículo é do proprietário. Não fica a cargo de terceiros, né? Então é o próprio proprietário que tem que fazer essa remoção. É uma atitude que até então era vista como uma punição, entre aspas, mas tem uma questão de saúde pública, inclusive, né? Você vê que muitos veículos abandonados, eles acumulam água, enfim, proliferam endemias, né? Doenças endêmicas, enfim. Então é um projeto que, além da questão da mobilidade, da questão do uso do solo público, tem uma questão de saúde pública importante envolvida. E a gente viu que tem outros autores, Rodrigo, esse projeto já foi apresentado anteriormente, volta agora. Muitas emendas, essa questão do prazo de 15 dias, sofreram alterações em relação à proposta original? Não, ou basicamente é o mesmo projeto? Não, basicamente é o mesmo projeto, mas porque para o projeto retornar na pauta da sessão, ele precisava de outras assinaturas, de 6, além da do vereador autor. Né? Então são 7 assinaturas desse projeto para que ele voltasse à ordem do dia. Isso já na sessão do dia 28, que ele foi adiado. Né? Então ele voltou na sessão do dia 28 de novembro do ano passado, já com essas 7 assinaturas, né? Porque ele já é um projeto mais antigo, ele tinha sido arquivado. Para desarquivar foram necessárias essas assinaturas, exatamente. E agora volta, então amanhã, primeira sessão ordinária. Na primeira sessão, esse é o único projeto. A lógica é essa primeira sessão. A gente vai até falar agora também sobre isso, não sei se ainda... Daqui a pouquinho a gente fala sobre a que é um processo regimental, né? É uma sessão regimental que consta das atribuições das comissões e da mesa. E falando em mesa diretora, desde o início desse ano, o Poder Legislativo conta com uma nova composição da mesa diretora para o biênio 2019 e 2020. Conheça agora as expectativas dos novos componentes. Só de assumir o mandato de vereador, Abner de Madureira já havia feito história na Câmara de Jacareí, ao se tornar o primeiro parlamentar eleito nascido nos anos 80. Além disso, ele também é o vereador mais jovem da 17ª legislatura, ao assumir o cargo em 2017 com 34 anos. Para ser vereador, foram precisos 1.422 votos no pleito de 2016. Na eleição para a presidência da Câmara no biênio 2019-2020, foram necessários 6 votos entre os pares. Na experiência aí de 2 anos como líder do governo, nós tivemos muito acesso aos secretários, ao prefeito, e sempre trazendo, né, tudo que eles desejavam lá, do lado do executivo, trazendo aqui também para os vereadores, né, formando esse diálogo, essa discussão. A seu favor, Abner conta com a experiência de ter sido o único vereador que participou da mesa diretora anterior e que continua para esse segundo biênio. Além disso, o fato de ter sido o líder do governo Isaías Santana na Câmara ajuda a credenciá-lo para essa nova função. E o presidente tem essa função de
de que todos os trabalhos, de que todos os vereadores sejam bem vistos pela população, né? Nós temos uma Câmara hoje totalmente... são 9 vereadores de primeiro mandato, né? Então uma Câmara muito renovada, e a minha intenção é que todos os 13 sejam bem vistos. E não pense que ele estará sozinho nessa. Auxiliando nos trabalhos internos de gestão da Câmara estarão mais 2 vereadores, Paulinho do Esporte como primeiro secretário e Sônia Patas da Amizade como segunda secretária. Os 3 juntos cuidarão da administração da casa por esses próximos 2 anos, gerenciando recursos e conduzindo licitações, trabalhos legislativos e sessões da Câmara. Porque a gente sabe da importância desse cargo, sabemos da importância da mesa da Câmara. Então nós vamos trabalhar com bastante transparência, trabalhar bastante aberto no sentido de dar apoio também aos funcionários, a toda a casa, a toda a estrutura que nós temos aqui. Mas a expectativa é boa, né? Eu acho que tudo é uma experiência, tudo engrandece a gente dentro daquilo que a gente está fazendo, e eu espero estar fazendo um bom trabalho dentro dessa minha nova função dentro da Câmara Municipal. Os 3 já estão trabalhando em seus respectivos gabinetes desde o início do ano, ainda se adaptando à nova missão, e estarão juntos comandando a primeira sessão ordinária da casa, marcada para o dia 6 de fevereiro. Tá aí, acompanhamos então essa que é a mesa diretora. Amanhã, o Rodrigo estava falando então, uma sessão regimental, a sessão tem uma posse. Como é que funciona amanhã a sessão? Já começa com eles ali na composição da mesa, tocando os trabalhos? Não há posse porque... Já estão empossados como vereadores na legislatura. Exatamente. Então, quando o segundo biênio, o início do segundo biênio, é automático. Essa posse se dá em 1º de janeiro, é automática. Tanto que o novo presidente já é novo presidente desde o dia 1º de janeiro, né? Já responde pela Câmara. Exatamente. Ele está aí já há mais de 30 dias, né? Há mais de um mês, como a função, a incumbência de ser presidente da Câmara. Nessa sessão, nessa primeira sessão do segundo biênio, ela, como eu disse, consta no regimento interno que, além da escolha das comissões, é a escolha dos líderes, das lideranças partidárias. Então, a sessão ela se inicia com a comunicação dessas lideranças pelos partidos. Cada partido, ele define o seu líder, ele escolhe, ele publica o seu líder, ele apresenta o seu líder. A partir dessa publicação dessa liderança, cada líder vai indicar os membros das comissões. E como que é feito isso? Pela representação dos partidos na Câmara. Por exemplo, o PSDB tem 3 partidos na Câmara. Então o PSDB é o partido que tem maior representação na Câmara. Ele tem 3 partidos, os outros, PSD tem 2, o PT tem 2 e o PR também tem 2. Então essa é a sequência de apresentação dos vereadores que vão compor as comissões. Lembrando que cada partido só pode ocupar um lugar em cada comissão. Não pode haver 2 vereadores em cada comissão. Tem que ser só um. É apenas um de cada partido, respeitando essa prioridade de representação. Então, ou seja, o PSDB tem prioridade. Ele é o primeiro partido a escolher as indicações dos vereadores nas comissões, em cada uma delas, né, passando por todas as comissões. Lembrando aí que a gente tem, se não me engano, 8 ou 9 comissões aqui na Câmara, a começar pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa é a primeira a ser colocada, elencada os membros dessa comissão, né? E no caso de empate, por exemplo, no caso do PT, do PSD e do PR, que tem 2 vereadores, essa diferença se dá pelo número de votos do partido, de todos os vereadores, não é de um vereador só não. Soma-se todos os votos que o PT teve, todos os votos que o PSD teve, todos os votos que o PR teve, e aí se elenca o 1º, 2º e 3º lugares nessa questão de escolha depois do PSDB nessa indicação das comissões. Então vai aí primeiro o PSDB, aí o segundo colocado é quem teve o maior número de votos, o terceiro e assim por diante, né? E o menor partido, os partidos, por exemplo, é que aqui na Câmara a gente não tem essa condição, mas, por exemplo, partidos que são pequenininhos, que às vezes tem só um vereador, no caso tem o Democrata, tem o DC, né? O DC, no caso do Valmir, ele se aliaria a outro partido pequenininho e formaria um bloco das minorias. E essas minorias teriam uma representação, elas seriam compostas, elas se unificariam e teriam um representante, que é o que vai ocorrer
com o caso do vereador Valmir, da Sônia Patas da Amizade e com a doutora Márcia, que é do PV, e da Sônia do PSB. Tá certo. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a sessão, vamos ter tema livre também. Agora é hora da gente ver como é que fica o tempo nos próximos dias. Previsão do tempo CPTEC INPE, vamos conferir agora. Bom, a terça-feira vai ser mais um dia de tempo encoberto aqui na cidade. Haverá nebulosidade e pode chover aí no fim da tarde e também começo da noite. A umidade relativa do ar deve ficar em volta de 77% e teremos 83% de possibilidades de chuva nesta terça-feira. As temperaturas variam entre 19 graus de mínima e 26 graus de máxima. Amanhã, quarta-feira, o sol pode voltar um pouco mais aí, ao menos aí no período da manhã, mas teremos algumas nuvens que devem provocar pancadas de chuva na cidade. A umidade do ar fica em 76%, possibilidade de chuva cai um pouco, cai para 66% e os termômetros variam entre 19 graus de mínima e 27 graus de máxima. Bom, já que a gente falou da posse da mesa diretora aqui da Câmara Municipal, vamos aproveitar para conhecer também a nova mesa diretora da Câmara Federal e quais as funções de cada um dos seus membros. Além do presidente, deputado Rodrigo Maia, foram eleitos os outros 10 membros da mesa diretora, órgão que dirige os trabalhos legislativos e responde pela administração da Câmara. Para primeiro vice-presidente, foi eleito o deputado Marcos Pereira, do PRB de São Paulo. Entre suas funções, ele substitui o presidente e dá parecer sobre requerimentos de informação ao governo. Para segundo vice-presidente, o escolhido foi Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco. Ele também tem como função substituir o presidente, além de estimular a colaboração entre a Câmara e os órgãos legislativos dos estados, Distrito Federal e municípios. A primeira secretária é Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro, que coordena os serviços administrativos da Câmara e encaminha requerimentos de informação a ministros de Estado. Para segundo secretário, foi eleito o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, que responde pelos passaportes dos parlamentares, estágios e relações com embaixadas. A terceira secretaria ficou com Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, que cuida das passagens aéreas e da frequência dos parlamentares. O quarto secretário é André Fufuca, do PP do Maranhão, que supervisiona o sistema de moradia dos deputados. Para as 4 vagas de suplentes de secretários, foram eleitos os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas e Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina. Bom, continuando aqui comentando agora a nossa sessão de amanhã, a volta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Jacareí. Temos ainda também amanhã, Rodrigo, tema livre, é isso mesmo? Isso, o uso da tribuna, né? Isso. Tema livre não, tema livre temos em toda a sessão, que é a tribuna livre. Isso, que também faz, o uso também da tribuna também, né? Mas amanhã vem aí o Márcio Madureira, que ele é o novo presidente aí da Associação da SAB, né, Associação Amigos de Bairro aí do Jardim Oliveira e da Vila Nova Aliança. Lembrando que ele foi eleito agora recentemente, no final do ano passado, acho que em dezembro ocorreu essa eleição. Os bairros não são novos, são antigos, mas a associação ela é nova, foi recentemente criada. E o Márcio vem aí falar sobre o anúncio dessa primeira presidência dessa associação que foi recentemente criada. Vem anunciar esse trabalho que ele vai fazer junto à comunidade ali do Jardim das Oliveiras e da Vila Nova Aliança. Aí, então, Márcio Madureira, amanhã na Tribuna Livre. Exatamente. Lembrando que ele não tem, eu acredito que ele não tem a relação com o atual presidente aqui da Câmara, o Abner de Madureira. Coincidência. Bom, mudando um pouquinho de assunto, começo de ano, sempre lembramos das contas que precisam ser pagas. Então, para quem ainda não se planejou, confira as dicas para resolver tudo e não começar 2019 com dívidas. 2019 já começou e nada melhor do que já deixar todas as contas em dia. Por isso, a gente precisa falar de IPTU e IPVA. Você já decidiu se vai pagar tudo ou parcelar? Já deixou um dinheirinho reservado ou não? E agora, o que fazer? Então, para ninguém começar o ano novo no vermelho, vamos conversar com um especialista.
Bem, se a pessoa ela tem condições de fazer o pagamento à vista, decorrente de um saldo que teve do 13º salário ou alguma situação que ela tem alguma reserva, é sempre melhor quitar toda e qualquer dívida no primeiro momento. É aproveitar o desconto do IPVA, ainda que possa parecer pouco, mas ainda é um desconto, né? É um percentual relativamente baixo, mas é a melhor forma. E o economista dá as dicas para quem ainda não pagou as contas. Ela pode tentar um empréstimo pessoal, mas vai ter que pesquisar muito os juros de acordo com o banco do qual ela é cliente ou algumas outras alternativas, como cooperativas de crédito, por exemplo, né? Para poder conseguir. Aí vale a pena, né, de acordo com a situação, ela tentar juntar outros compromissos que ela tem de início de ano. Daí poderia juntar IPVA, pode juntar IPTU, pode juntar material escolar, matrículas de cursos de faculdades e tentar fazer um volume no qual ela tenha condições que não comprometa no máximo 30% de sua renda com o pagamento dessa parcela. Tá aí, ó. Lembrando então, carnê do IPTU aqui no município já começam a ser distribuídos neste mês de fevereiro e podem ser pagos até o dia 15 de março. E, reforçando, quem paga a conta em uma única parcela pode ter descontos de 5% e 10%. Bom, então fica assim amanhã um projeto na discussão. Tem também a apresentação ali dos membros, né, das representatividades dos partidos. E Tribuna Livre. Exatamente. Só lembrando que é uma sessão importante por conta dessa apresentação das lideranças e da composição das comissões. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Bom Dia. Obrigado, Leilane. Obrigado, Elton. Bom dia a todos. Então amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você fica com a primeira sessão ordinária deste ano. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, quem estará aqui com a gente é o Marco Faria, diretor da Incubadora Jacareí. O Bom Dia volta já. Atenção para o recall de parafusos, compareça. Quando houver um comunicado de recall, não corra riscos, compareça. É de graça, um direito seu e um dever do fabricante. Segurança é coisa séria, faça a sua parte. Promover o acesso à informação para os cidadãos de Jacareí. Acesse o site da Câmara Municipal. Clique em Transparência na página inicial e conheça os dados relevantes dos poderes Legislativo e Executivo de Jacareí. Encontre as informações que procura de forma fácil e rápida. jacareí.sp.leg.br. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua. É de todos nós. Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube. Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí. Show de rock fica melhor com emoção, mas também com muita música e azaração. E se alguém conquistar o seu coração, não vacila. Camisinha, tem que entrar em ação. Hashtag tem camisinha na festa. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com.
O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. A vida moderna é muito corrida, mas isso não pode interferir na alimentação das crianças que estão numa fase de crescimento e desenvolvimento. Vamos tentar trocar os alimentos industrializados por alimentos saudáveis? Que tal trocar aquele salgadinho de milho de pacotinho por um milho cozido? Eu vou dar um exemplo de um lanche saudável muito fácil. Uma porção de castanhas. E você junta isso com uma fruta que tem carboidrato bom, fibra, vitaminas e minerais. Você tem tudo que você precisa para um lanche completo e saudável. Agora eu vou dar um truque de chefe para vocês, uma receitinha muito fácil, banana amassada e flocos de aveia. Juntos, eles vão formar um cookie. Isso vai proporcionar momentos agradáveis com seus filhos na cozinha e é um lanche super legal também. O combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. É um susto. Isso ficou muito tempo para mim, da onde eu tinha pego. A notícia que eu recebi foi o seguinte: hepatite C mata. São doenças silenciosas. Então, o paciente pode ser portador da hepatite e desconhecer o seu status de portador. Ela não dá sintoma nenhum. Eu nunca senti nada, porque o fígado não dói. Talvez eu tenha feito do medo um estímulo até. Eu vou ter que me tratar. Senão, eu vou morrer. Você sabe o que é considerado resíduo orgânico e resíduo reciclável em Jacareí? Bom, os resíduos orgânicos são as cascas de frutas e legumes, restos de alimentos e vegetais em geral. São elementos que sofrem decomposição e podem voltar para o solo. Já os resíduos recicláveis são papéis de todos os tipos, com exceção de adesivos, etiquetas, fitas colantes, fotografias, guardanapos engordurados, carbono, papel higiênico, papel toalha, papéis metalizados, parafinados ou plastificados. Os plásticos, a maioria deles é reciclável, com exceção de cabos de panela, tomadas, embalagens metalizadas como aquelas de salgadinhos industrializados e adesivos. Os metais também podem ser reciclados, exceto grampos, clipes, esponjas de aço, latas de tintas e pilhas. E todos os vidros são recicláveis, assim como as embalagens de isopor. Problema de manutenção do carro, excesso de velocidade, falta do cinto de segurança. Difícil saber o que interrompeu a carreira do Cristiano. Mas uma coisa é certa, a vida é muito frágil e todo cuidado é pouco. Vamos todos respeitar a lei, a sinalização, os limites de velocidade e usar sempre o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. Se a gente sabe o que tem que fazer, por que não faz? Vida, dê preferência, Detran, Governo do Estado de São Paulo. Estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí e quem está conosco agora é o Marco Faria, diretor da Incubadora de Empresas de Jacareí. Vai falar com a gente sobre o trabalho da incubadora, também as novas oportunidades que estão surgindo lá. Bom dia, Marco, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da incubadora. Começar para a gente esclarecer o que é a Incubadora de Empresas de Jacareí, como funciona,
que acontece lá dentro? A incubadora de empresas de Jacareí foi inaugurada em 2006, nós vamos fazer agora em abril 13 anos, né? É um centro de apoio para o empreendedor que está começando uma empresa, né? Dentro da incubadora nós temos todo um apoio para esse empreendedor, como consultorias, treinamentos, cursos, tudo para que ele aprenda a lidar com a empresa dele, com a nova empresa que está nascendo. Uma coisa interessante é que vocês fazem um edital para selecionar algumas empresas que estão dispostas a empreender e a partir daí tem todo esse treinamento. Inclusive, esse ano já tem um edital para novas empresas que queiram se inscrever e participar dos projetos. Exatamente. Na verdade, nós temos um espaço restrito que não caberia todas as empresas que nos procuram. Então, nós temos que fazer um processo de seleção, seletivo, né? Nós soltamos esse edital para fazer a captação de novos projetos. Para estar renovando, porque a empresa lá dentro ela fica um período de 2 anos. Depois desses 2 anos, tem que entrar outra empresa, ela tem que sair e entrar outra empresa, para aprender tudo aquilo que nós ensinamos. Existe um perfil de empreendedor ou de tipo de empreendimento que pode participar desse edital e fazer parte da incubadora? Olha, nós temos uma tendência, acho que não só nós, mas o mundo, né, que é a tendência da inovação, né, e a tendência da tecnologia. Tá? Mas nós aceitamos também empresas tradicionais, pessoas que estão começando e precisam aprender a lidar com a empresa. E nós aceitamos lá também. Então, o processo o interessado ele procura esse edital, se inscreve, participa do processo seletivo. Caso aprovado, o que acontece? Ele tem um espaço lá dentro? Que tipo de assessoria e acompanhamento ele recebe? Esse edital está no nosso site, no site da incubadora. Lá existe um formulário que ele vai preencher e nos enviar online. E existe assim que nós recebemos, nós chamamos para uma entrevista, vamos entender um pouquinho do projeto. Aí ele começa a participar desse processo de seleção, tá? E tem um curso antes, um treinamento, onde ele vai aprender a fazer o plano de negócio dele, vai aprender o modelo Canvas, para depois ele apresentar para a banca da incubadora, que é um comitê técnico, onde estão os parceiros, fazem parte desse comitê técnico. É um processo de construção da empresa, né? Ele Exatamente. elabora qual vai ser o cliente, que tipo de público, quais vão ser as ferramentas que ele vai poder utilizar e depois faz como se fosse uma apresentação de TCC. Exatamente. Primeiro, ele mesmo tem que entender um pouco do projeto dele, tá? Ele tem uma ideia muito boa, só que ele precisa entender e enxergar esse projeto. Por isso nós ensinamos eles a fazer um plano de negócio, onde ele vai fazer toda uma pesquisa sobre o projeto dele e conhecer tudo que está em volta, principalmente uma planilha financeira, né, para ver as vantagens e desvantagens, a viabilidade comercial e financeira do projeto. Bom, legal. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Marco. Desde o ano passado, a vereadora, a doutora Márcia, vem se reunindo com representantes da empresa EDP Bandeirante, que é a concessionária de energia aqui de Jacareí, e funcionários das operadoras de serviços prestados via cabo. A proposta desses encontros é tentar resolver o problema do acúmulo de fios sem função nos postes da região central. Nossa equipe acompanhou uma dessas reuniões. A vereadora doutora Márcia se reuniu com representantes da EDP Bandeirante, a empresa concessionária de energia de Jacareí, e funcionários de outras empresas fornecedoras de serviços via cabo. O objetivo do encontro foi tentar solucionar um dos problemas que mais enfeiam a cidade: a aglomeração de fios nos postes de energia, muitos deles inativos. A gente viu o resultado de algumas áreas que a gente já iniciou, né, há uns 4 meses, a limpeza da fiação, a adequação. É lógico que a cidade inteira precisa ser revitalizada, a troca do fio, a identificação e atualização. Então, muito ainda há para ser feito e muito ainda para ser visto, né, na diminuição da poluição visual. A parlamentar já organizou outras reuniões, tanto com a EDP como com as demais empresas desde o ano passado. Para ela, tudo está caminhando para que o entendimento entre os envolvidos tenha progresso.
E na próxima fase vai virar a EDP para que aquela fiação que está excedente, não está identificada, que supostamente é um gato, vamos dizer assim, ela seja retirada, né, daquela área, porque aquilo lá foge energia nossa, altera a nossa captação de energia e de internet, entre outros meios tecnológicos, que diminuem a nossa qualidade de oferta, né? Daí a energia que a gente está toda hora caindo ultimamente, entre outros. Na reunião, foi apresentado o plano da Prefeitura para as reformas da Orla do Beira-Rio, onde a intenção é colocar esses fios de maneira subterrânea. Para a representante da EDP, esta parceria com a Câmara e o Poder Executivo é benéfica para o município. Com certeza, nós somos as responsáveis, né, pelos postes, então é o nosso interesse realmente em que tudo esteja de acordo, né, para a gente cumprir uma resolução, para termos aí um visual limpo, né, na cidade, e a gente vai estar sempre na parceria com as compartilhantes, com a Câmara, com a Prefeitura e com todos os munícipes. Nós começamos esse projeto, né, dessa parceria da EDP com as concessionárias, com as secretarias, né? Então o nosso papel é caminhar junto com eles e fiscalizar pontualmente o que está sendo feito e criar para ser feito. Bom, interessante a gente interessante a gente falar nessa reportagem que realmente é um problema público aqui na cidade, né? A gente caminha, às vezes, né, pelo centro, a gente encontra aí muitos fios mortos. Estava mostrando para a Leilane que quando voltou, às vezes tem um emaranhado de fios ali e a maior parte deles não tem utilidade. Exatamente. Aí é obrigação das empresas, das concessionárias, né, que é no caso a EDP, e também das empresas que fornecem serviço via cabo. Então, a gente vai acompanhar aí como é que vai ser resolvido ao longo do tempo essa limpeza, né, para tornar a cidade menos poluída, pelo menos visualmente, e também evitar que ocorram problemas aí de energia, de gato. Porque não tem só a questão da estética, né, mas também tem uma questão com a qualidade do serviço prestado, o acúmulo dos fios pode causar interferência e outros problemas. Exatamente. Bom, vamos conferir agora as vagas de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de Jacareí, nesta terça-feira, aqui atrás, daqui a pouquinho, tá? Agora sim, vagas de emprego do PAT. Hoje, terça-feira, temos aí a oferta de uma vaga para vigilante, uma vaga para zelador, representante comercial, também uma vaga, e vendedor de consórcio, uma vaga. PAT fica lá no Atendimento Trabalhador, Rua Barão de Jacareí, 839, no centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Você que está procurando uma oportunidade ou uma recolocação profissional, além dessas vagas, é muito dinâmico. Vão entrando outras vagas ao longo do dia. Você pode conferir, leve seu currículo, faça o seu cadastro lá no PAT. Ok? Muito bem. Voltando Leilane, aqui com o Marco. Falar mais um pouquinho tá falando de vaga de emprego. A gente vive também... a gente estava conversando aqui nos bastidores a questão de que nós vimos... A gente pensava o mundo do trabalho sempre como empregado, encontrar uma vaga, trabalhar numa grande empresa. Essa realidade se transformou muito ao longo dos anos. Hoje a gente fala muito de empreender, Marco. Mas são necessários alguns cuidados para empreender. Você que tem experiência lá na incubadora, ao longo desses 13 anos, você poderia falar sobre esse tema? Então, realmente você falou uma coisa certa, né? Há muito tempo a gente vai na escola e os nossos pais sempre disseram para nós: vamos fazer uma boa faculdade, vamos estudar para ser arrumar um bom emprego, vamos dizer assim, e ser um empregado, né? Hoje não, hoje o pensamento é outro, né? Vamos estudar, vamos valorizar para que sejamos um bom empreendedor ou um bom empregador, né? Então hoje a mentalidade é outra. E o empreendedorismo, as escolas, faculdades, todas ensinam o empreendedorismo. Isso é uma coisa nossa, o ser empreendedor. E se nós temos uma forcinha da escola, da educação, isso nós vamos desenvolver cada vez mais. E vamos ser um bom empreendedor. E vocês têm parcerias, inclusive, com universidades, com faculdades, justamente por essa questão do jovem hoje conseguir entender o mercado de um outro jeito. Então, essas parcerias ajudam para que as pessoas que já estão se formando em administração ou em outros cursos saiam com essa visão e aí procurem os projetos da incubadora. Exatamente. Nós temos várias faculdades que são nossas parceiras lá na incubadora, né? E os alunos dessas faculdades também visitam a incubadora direto e é divulgado nas aulas, né, sobre a incubadora para eles saberem.
como funciona e as oportunidades que eles têm quando eles querem ser um empreendedor, quando eles vão desenvolver algum projeto. A gente está falando aqui de edital, né, que o edital está aberto para as empresas se inscreverem, para as pessoas se inscreverem, mas também existe um projeto paralelo que é a consultoria, a gente pode chamar assim de consultoria, de outras empresas aqui da região que às vezes precisam desenvolver um projeto, não sabem por onde começar, precisam de um auxílio. Vocês também prestam esse serviço? Sim, nós temos várias empresas que nos procuram, não para ser incubada, esse é o termo que nós usamos quando a empresa entra lá, né? Não para ser incubadas, mas de repente para ter um apoio, uma ajuda naquele momento que ela está passando, né? E nós recebemos, sim, lá, elas participam de alguns treinamentos junto com a gente, nós fazemos treinamentos às vezes abertos, né? Para elas aprenderem e passarem por essa dificuldade, melhorarem essa dificuldade que ela está, melhorar não, né? Vamos assim, sair dessa dificuldade. Então nós temos também essa porta aberta para esse tipo de empresa. Marco, a gente também fala muito hoje em startups, né? E as incubadoras também são espaços para que essas chamadas startups se desenvolvam, se aperfeiçoem. Para quem não tem nenhuma ideia, nunca teve contato com esse termo, o que é uma startup? O que ela produz, né? A gente está ligado ainda no modelo antigo de pensamento, de produção. O que faz uma startup? O que é uma startup? Então, na incubadora nós temos várias startups que já passaram por lá, né? E nós recebemos startups também. Startups são empresas pequenas que estão nascendo para desenvolver um produto, né? Para criar um produto, para desenvolver um produto e é uma coisa muito rápida, né? Não são empresas, são empresas de 6 meses, 1 ano para cá, no máximo é uma startup. Geralmente são voltadas à tecnologia, à inovação. Inclusive pela rapidez, a velocidade de que o processo tecnológico atinge, né, a nossa sociedade. Um celular que era novo há 6 meses, hoje já não é novo. Então, as empresas vêm com essa adequação da velocidade da tecnologia. Geralmente, as startups voltadas à área de TI, tecnologia, é aquilo que eu falei, é para desenvolver e inovar alguma coisa até que já existe, né? Ou desenvolver um aplicativo para adicionar a essa tecnologia que já existe. Então, hoje lá vocês concentram muitas startups, hoje lá na incubadora, já a gente pode dizer que tem esse perfil. A inovação é uma marca, né? Desde a criação da incubadora é proporcionar ideias inovadoras. Hoje, como que é o perfil de quem está lá incubado? Olha, hoje existe uma diversidade, né? O perfil, nós temos vários tipos de empresas. Nós temos empresas de engenharia, temos as startups, né? Na área de TI, nós temos biotecnologia, nós temos empresas lá desenvolvendo, né? E outros segmentos, tem vários tipos de empresa lá. Mas voltando às startups, né? Elas nos procuram, mesmo porque a parte técnica elas sabem muito bem, mas elas viram uma empresa de uma hora para outra. E elas precisam entender, saber lidar com a empresa. E é justamente onde a incubadora entra para ajudar, né? Para que eles não sejam atropelados no tempo, porque virou uma empresa e de repente não sabe lidar com a empresa. E cresceu tanto e agora? Né? Então, aonde a incubadora entra e ensina essa parte para eles. Legal, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais, porque nessa semana começam as aulas escolares e o movimento nas papelarias da cidade tem aumentado desde o mês passado, mas é agora, em fevereiro, que o faturamento aumenta em até 50%. E a dica para quem ainda não comprou material escolar é ficar de olho nos preços. A lista é grande e todo ano ela vem. Com a volta às aulas, as papelarias ficam lotadas. E na hora de comprar o material escolar para os filhos, o grande vilão dos pais são os personagens. Material de personagem é o que pesa mais. O caderno personalizado pode custar até 5 vezes mais que o comum. E a lista completa não sai por menos de R$100. Varia um pouco de acordo com o tamanho da lista e o tipo de lista, mais ou menos uns R$200, R$300. Mas quem resolve comprar o material básico economiza bastante. A dona Carla conseguiu pagar mais barato. Eu comprei tudo, ficou 100 e pouquinho. E a senhora consegue reaproveitar de um ano para o outro alguma coisa? Sim, o caderno eu reaproveito sim. Para atender a grande demanda, inovar no atendimento é um diferencial. Nesta loja, no centro de Jacareí,
o cliente pode enviar a lista de materiais pelo WhatsApp e receber em casa. O cliente dá o endereço certinho dele, o horário que ele vai estar em casa, e nós levamos uma maquineta, se for no caso de cartão ou de dinheiro, a gente leva troco e tal. O consumidor deve ficar atento aos itens pedidos. Todos os materiais devem ser de uso exclusivo do aluno em atividades na escola. A diretora do PROCON, Amanda Máximo, explica que pedir qualquer material que esteja fora desse contexto configura prática abusiva. O que eles não podem pedir são itens de uso comum, item de limpeza, higiene, utilizados na parte administrativa. Esses itens não podem ser solicitados aos alunos. E na hora de investir na educação dos filhos, a segurança é um fator importante. O Inmetro garante a qualidade dos produtos. E para levar o pacote completo, é preciso ficar de olho no selo e nos preços. Com o selo do Inmetro é muito importante e ver se o preço que está no produto ou na gôndola é o mesmo preço que aparece ao passar no caixa eletrônico. Tá, e a gente falou de IPVA, IPTU, essa época do ano também tem o material escolar para quem tem filho. É também uma preocupação, exige um planejamento aí familiar, né, do orçamento doméstico. Bom, vamos voltar aqui a falar dos trabalhos dos vereadores. Você sabe que o nosso site, jacareí.sp.leg.br, lá estão todos os trabalhos dos vereadores, as notícias da Câmara, além de Vota Cidadão, em que você pode opinar sobre as propostas que estão tramitando aqui no Poder Legislativo, fiscaliza Jacareí com todos os dados estatísticos da nossa cidade. Agora temos também o ESIC, que é um sistema de informação digital. O cidadão pode ali fazer suas consultas, tirar suas dúvidas sobre qualquer tema relacionado ao Poder Legislativo de Jacareí. E é lá do nosso site que a gente traz as informações que compõem o quadro Momento Legislativo, com os destaques que nós acompanhamos agora aqui na tela. O vereador Juarez Araújo, do PSD, fez pedido de informações sobre a coleta de lixo no bairro Jardim Paraíso. O documento tem prazo de 15 dias para resposta. Ele questiona a prefeitura em relação à periodicidade, rotas, várias informações sobre esse serviço de coleta de lixo no Jardim Paraíso. Temos também pedido da vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB. Ela pede que todos os livros substituídos no projeto Cidade Leitora sejam destinados para os asilos de Jacareí. Aí, pedido então, solicitação da vereadora Lucimar Ponciano à Prefeitura Municipal. E finalizando o momento legislativo desta terça-feira, vereador Paulinho do Esporte, do PSD, pede à Prefeitura que sejam realizados serviços de capina e limpeza para a rua Mariette Moroni, lá no Jardim Esperança, região oeste de Jacareí. Confira então outras informações, como eu falei agora, no nosso site, jacareí.sp.leg.br. Voltando aqui com o Marco, a gente tinha comentado, né, de como é que as empresas saem. Você já tem um número nesses 13 anos de trabalho? Quantas empresas saíram de lá? Quantas empresas estão estabelecidas? As empresas têm um período para ficar lá, né? Nesses 13 anos nós tivemos 46 empresas graduadas, que é como nós chamamos, aquelas que cumpriram todos as exigências, né, por estar lá dentro, né? 46 empresas. Já passaram por lá mais de 780 empresas, mas como eu disse no começo, são empresas que vêm rapidinho para pedir uma ajuda para poder, naquele momento, resolver aquela situação deles e saem. Então essa nós não contamos como graduadas. Né? Mas 46 empresas. E a incubadora, ela presta esse serviço. Eu tenho uma empresa, eu estou montando, eu não estou lá na incubadora, eu não participei do processo, não estou no edital, não estou incubado lá no espaço, mas tenho uma dificuldade com algum ponto. Eu posso procurar a incubadora para esse tipo de consultoria? Existe esse diálogo com as outras empresas que não necessariamente são as que estão lá incubadas? Sim, existe. Mesmo porque a incubadora, vamos dizer assim, é um lugar propício para negócios, né? Um ambiente de negócios. Então eles costumam ir lá, visitar a incubadora, conhecer a incubadora e nessa visita acabam fazendo contato com as empresas que estão lá. Né? Pode ter uma solução para a minha empresa lá. Exatamente. Né? Mas as empresas podem ir sim lá, né? De repente... Numa conversa a gente consegue encaixar com um consultor, bater um papo e entender o que eles estão precisando naquele momento. Se for uma coisa simples, uma coisa que nós temos lá e podemos ajudar, logicamente vamos ajudar.
Passa pra gente o site, né, e o telefone da incubadora. Vamos reforçar. Tá, o site é www.jacareí-incubadora.com.br. Nós colocamos incubadora-jacareí, então é o contrário, é jacareí-incubadora.com.br. Não, desculpa, incubadora-jacareí. Então tá correto. Então é incubadora-jacareí.com.br, o telefone é o 358-4422. Exatamente. Até quando fica aberto esse edital agora? Nós abrimos agora no dia 15 de janeiro e vamos até o dia 30 de março. Estamos recebendo o projeto até 30 de março. E os resultados saem quando? Já tem uma data estabelecida para os resultados? As aprovadas? Sim. Então, assim que nós fecharmos, esses candidatos, né, esses projetos ainda vão para um treinamento. Eu acredito que até 15 de abril já tem a definição. Definição de todos que passaram. Tem o pessoal nos acompanhando aqui, tem a comunidade grega aqui do Vale do Paraíba, o Paul Constantinides, o Mauro Garax, o retratista SPK tecendo elogios ao meu visual. William Retamiro dizendo: grande Marco Faria, tive o prazer de iniciar o trabalho da incubadora com você quando trabalhei na Fiesp. E aí te manda saudações. Bem, muito obrigado pela audiência de vocês. Lembrando mais uma vez que infelizmente a TV Câmara Jacareí não está operando no 61.4, o sinal aberto UHF, em virtude aí de um acidente com um raio que atingiu a nossa torre, queimou os nossos equipamentos, mas estamos trabalhando aí incansavelmente para que esse problema seja superado e até o fim desta semana retomar a transmissão ao vivo no sinal aberto digital 61.4. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, no site da Câmara e também pela operadora NET, canal 12. Marco, obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Sucesso para a incubadora. Obrigado. Eu que agradeço vocês por essa oportunidade de a gente estar falando um pouquinho sobre a incubadora de empresas. Muito obrigado. Bom, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. O Bom Dia fica por aqui. Lembrando mais uma vez que você pode acompanhar nosso trabalho através das redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. E também acompanhe a nossa programação 24 horas pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. O Bom Dia tem duas reprises, uma logo mais ao meio-dia e a outra às 11 horas da noite. Amanhã, a partir das 9 da manhã, temos a primeira sessão ordinária deste ano e nós, do Bom Dia, estaremos de volta na quinta-feira. Até lá!